teu apelo mais sincero e mais urgente para essa última geração se engajar na missão, o que ainda pode ser dito que não foi dito nesses 13 programas? Olha, não sei se ficou alguma coisa sem falar, mas eu acho que vale a pena fazer aquela recapitulação no sentido de que esse guia foi muito sábio esse autor ao colocar de uma maneira tão progressiva. A gente começou vendo que vai ter que ter um passo de fé que vai crescer, essa fé vai crescer durante todo o tempo. E a gente foi acompanhando que a gente tem que ter criatividade, que a gente tem que ter intencionalidade, que a gente viu tanta coisa interessante da vida desses missionários, tem que ter sabedoria no momento que vai falar, na abordagem que vai utilizar, na sua própria formação. Mas eu acho que justamente fechou muito bem com o que é o coração da nossa pregação. A mensagem que a gente prega nunca pode ficar de lado. E, infelizmente, muitos missionários com um coração sincero erram nisso, porque olham, por exemplo, ali para João, capítulo 13, versículo 34, e veem que o novo mandamento, que não era novo, Jesus só estava mostrando que Deus já tinha falado desde o começo, lá em Levíticos, mas ele fala novamente, ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele fala isso, e muita gente fala assim, viu, o amor é o mais importante, então eu vou servir as pessoas e não importa a teologia vai transparecer no meu ato. Tem uma certa verdade, mas não é a verdade completa. Serviço é uma parte da nossa missão. Você fazer o bem é importante, mas isso é só o começo. Na verdade, quando fala aqui que a gente deve amar, a gente entende isso com a carta de 1 João, por exemplo. João explica isso muito bem, porque ele entendeu muito bem isso. Amar não é simplesmente servir as pessoas, não é fazer o bem simplesmente. O bem maior que você pode fazer para elas é apresentar a salvação. Por quê? Porque a gente sabe o bem que isso faz. A gente não decidiu ser missionário, pregar sobre Jesus, porque é uma regra que está aqui, porque Jesus mandou. Não, porque a gente quer compartilhar algo que nos faz bem. Então, amar o próximo é muito mais do que só fazer o bem num serviço. É realmente falar dessa salvação e pregar da salvação como um todo. É pregar que vai vir um juízo, que tem um mundo por vir, tem uma eternidade por vir, mas que tem todo um processo que a gente passa antes e depois da conversão. E tudo isso é muito importante, que a gente não esqueça disso. Ao pregar, pregue a mensagem completa. Dá uma olhadinha em Apocalipse 14, se você ficou com dúvida, qual que é a mensagem. Ali está tudo que a gente prega. Está tudo que você vai ver num guia de estudo bíblico quando você acessa o bíblia.com. Que legal. Então, tudo isso está aqui na palavra de Deus. E você, como missionário, não esquece de falar disso. Liz, com todo respeito, falou Liz, um furacão missionário. Deus te abençoe, Liz. Amém. Jovens, vocês estão entendendo que quem falou não é uma pastora formada em teologia, com PhD, filosofia e todas as ias da vida para dar pedigree, ou o que quer que seja no histórico de alguém. Não é de biografia acadêmica, a gente precisa de paixão. E Liz, a gente vê no teu olhar a paixão missionária. Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Pastorzão, missão. Bom dia, Selfie do Código. Em Romanos capítulo 16, versículos 25 em diante, alerta muito claramente para cada um de nós qual é a verdadeira missão da igreja. Apontar Jesus. Jesus e Jesus. Esse é o objetivo da igreja. A igreja não existe para se atolar em argumentos infindáveis teológicos que distanciam criatura de criador. A igreja não existe para selecionar pessoas, se tornando num grupo higienizado onde só os bons participam. A igreja não existe para entrar em batalhas físicas pelo seu ponto de vista, às custas de cruzadas que derramem sangue pelo caminho que passa. A igreja não existe para ser um grupo seleto de pessoas, VIPs, onde só alguns mereçam a graça. A igreja existe para levar Jesus aos pecadores. Para de complicar aquilo que Deus simplificou e entenda de uma vez por todas que princípios, obediência, comportamento, regras de conduta, tudo aquilo que a gente faz, tudo se resume em estar com Jesus, recebendo a salvação de Jesus e vivendo banhado por essa graça de Cristo. Isso se reflete na missão da igreja. Isso se reflete em tudo que conversamos nessa temporada. Eu quero te deixar incomodado, jamais acomodado, impaciente, jamais tranquilo demais, para você entender que a nossa missão é levar Jesus aos pecadores. Pecadores são aqueles que a gente às vezes não gosta.
Pecadores são aqueles que às vezes a gente higieniza. Pecadores são aqueles que a gente gostaria de esterilizar no banho da nossa própria boa vontade. Pecadores são aqueles que saltam da nossa zona de conforto de só se relacionar com aqueles que se parecem conosco. Pecadores são aqueles que discordam da gente. Pecadores são aqueles que sujam, fedem, envergonham, pisam na bola, machucam feio. Pecadores são aqueles que merecem a graça de Deus. Entende de uma vez por todas, Selfie do Código, que hoje eu quero dizer para você, a missão da nossa vida é levar Jesus a esses pecadores. A missão da vida da igreja é levar salvação àqueles que estão perdidos. Isso muda a nossa maneira de ver o mundo, isso muda a nossa maneira de ver as trevas, isso muda a nossa maneira de ver nosso próprio banco cativo de igreja. Sejamos missionários, sejamos como Jesus. Tenhamos graça e perdão e mostremos a eternidade para aqueles que com uma visão míope do pecado só conseguem enxergar essa vida. Pensa nisso. Jesus para os pecadores. Sabe o que é interessante? Pecadores como eu e como você.